Mulher, você sempre fica mal depois de uma discussão com seu companheiro? Veja só como é que você vai sair disso. Vocês começaram a DR, seja ele quem trouxe ou você quem trouxe o tema. Vocês discutiram, se desentenderam e aí a briga acaba. Mas a briga acaba para ele, porque para você, você continua remoendo e remoendo na sua mente. Isso aqui que eu tô falando é verdade? Acontece muito aí com você? Então a gente está precisando conversar sobre isso e te ajudar a encontrar uma forma mais saudável e equilibrada de não ficar só remoendo o tempo todo esse rancor aí dentro de você. Se você ainda não me conhece, eu sou Luísa Araújo, eu sou psicóloga de mulheres. Eu faço conteúdo sobre autoestima e relações amorosas. O estilo desse vídeo da gente é mais conversativo, tipo um podcast, sabe? Então, bota aí pra tocar enquanto você vai lavando roupa, vai lavando os pratos, vai almoçando, dirigindo, e aí a gente vai conversando sobre isso, tá bom? Se você é o tipo de mulher que sempre teve ali uma família muito briguenta, eu tenho certeza que você é aquela que sempre tem uma resposta na ponta da língua. Ou quando você não tem, você fica ali pensando na melhor resposta que você poderia ter dado depois que a conversa já acabou. Isso aqui eu tô descrevendo você, mulher, porque eu vim de uma família em que as discussões eram muito acaloradas e eu escuto demais isso das minhas clientes de terapia. Então eu consigo entender muito bem se você tem esse padrão de depois que acabar uma briga, ficar ali repensando muito e muito tempo sobre como é que você poderia ter dado uma resposta mais assertiva, como você poderia ter magoado mais com a escolha das suas palavras, né? Você fica pensando o que é que você deveria ter dito, como é que você poderia ter se defendido. Essa daqui é você? Eu tô te descrevendo bem? Comenta aqui embaixo pra mim se você tá se identificando. O importante é que assim, a gente tem que entender que enquanto você tá nessa espiral, mulher, que você tá triste, você tá magoada, você tá confusa, você tá ansiosa, você tá revivendo experiências do passado, então a gente tá falando também de memórias. Enquanto você tá vivendo tudo isso de novo, depois da discussão, seu companheiro provavelmente já tá pensando em outra coisa, já tá se divertindo, já tá descansando. Ele pode estar até meio carrancudo também, mas ele pode ter mais facilidade de seguir em frente. E isso também vai causando mais ressentimento, porque se vocês tiveram 20 minutos discutindo e você passa mais 2 horas do seu dia revivendo tudo aquilo, caramba, a discussão não teve só 20 minutos, teve 2 horas e 20 minutos. Então a gente tem que entender aqui o tanto de energia que você está gastando em torno de uma única discussão. E se vocês têm esse problema recorrente na relação de vocês, caramba, não sei quanto tempo de semana, de vida vocês estão gastando só lidando com o pós das brigas. E calma, como psicóloga eu sei que não é fácil sair desse estado e é exatamente por isso que você clicou nesse vídeo. Porque você não está sabendo muito bem o que fazer para melhorar esse quadro, essa repetição de que vocês sempre têm um motivo para brigar, vocês brigam e você fica remoendo isso enquanto parece que ele segue em frente e vocês não resolvem nada. E a gente vai falar bastante hoje sobre esse padrão, tá bom? Eu quero falar sobre como você lida com esse pós da briga. Como que sua mente e seu corpo, eles funcionam quando você está ali no modo de alerta, no modo de que a relação está em perigo, no modo de que ele não se importa com você ou vocês estão discordando profundamente a ponto de colocar a relação em risco. Porque a gente tem que combinar, né? Como mulher, eu sei que é muito difícil a gente sair desse estado. Eu também sou casada. Eu sei como é difícil a gente lidar com as diferenças de perspectiva, as diferenças de história de vida, de bagagem que vem para uma relação amorosa. Eu e Igor já temos aí uma história de quase 15 anos, então a gente também tem uma bagagem muito grande, inclusive de lidar com brigas e desentendimentos. E hoje a gente vai conversar sobre isso também. Vamos começar falando um pouquinho do que é que acontece depois da briga. Então, vocês pelo menos pararam ali de bater boca, de perguntar e responder um ao outro. Às vezes porque vocês chegaram em alguma conclusão, vocês chegaram em um ponto ali construtivo juntos. Às vezes porque um dos dois decidiu que iria sair da conversa. Então, um dos dois se afasta, diz que precisa de um tempo para pensar, ou porque simplesmente vocês chegaram no esgotamento e não conseguiram chegar em lugar nenhum. E aí a gente está falando sobre isso, esse ponto que vem depois. Aquele silêncio
pesado que deixa um clima estranho entre vocês e na casa, aquela sensação do estômago embrulhado, os pensamentos acelerados, o coração batendo muito forte. E aí você vai tentar fazer outra coisa, né, no seu dia, você vai cuidar das coisas de casa, você vai trabalhar, você vai cuidar dos filhos se você já é mãe, mas na verdade o que acontece é que mentalmente você ainda não saiu da briga. Você faz todas essas outras coisas no automático. Até quando vocês brigam à noite e vocês tentam terminar a briga para ir dormir, como é que você consegue dormir com a cabeça cheia desse jeito? Não dá, né? Então, até o sono pode estar prejudicado. Para isso aqui a gente tem um nome. Quando você estende esse período durante muito tempo, a gente chama isso de ruminação. E ele é muito comum hoje em dia para a gente lidar com nossas coisas que a gente não está sabendo resolver. E mais ainda na vida dessas mulheres como você, que vivem as brigas em casa e não sabem como sair delas. A ruminação é basicamente seu cérebro, sua mente, tentando resolver algo que logicamente ele ainda não encontrou uma saída, uma explicação. É como se sua mente ficasse depois procurando qual era a resposta certa, qual era o argumento perfeito, qual era o momento que você poderia ter feito diferente, qual é o defeito do seu companheiro, ou às vezes até o seu, que é determinístico para o problema que vocês estão vivendo. O grande problema da ruminação é que esse looping, essa repetição, não leva você a lugar nenhum. Você não vai resolver a briga depois que vocês já pararam de brigar. Você não vai mudar o que aconteceu, os fatos não mudam. Isso é muito importante, você não vai se sentir melhor repetindo e repetindo tudo que te magoou e repetindo a briga em si. A função da ruminação acaba sendo de manter você ali presa naquela desorganização. Mantém você desorganizada, mantém você esgotada, cansada, com raiva. Por mais que essa não seja a função que você busca quando você rumina, você tenta encontrar uma saída melhor para aquilo, ou uma forma melhor de você lidar com o problema, mas não é isso que está acontecendo, mulher. Na verdade, você está estendendo o tempo dessa briga, você está se distanciando cada vez mais de conseguir lidar de uma forma saudável e construtiva com essas diferenças entre vocês. E quando você rumina, você não está lidando com o que precisa ser resolvido na relação. Não é quem dá a melhor resposta, não é quem magoa mais o outro. A gente tem que lidar com como é que nós dois somos pessoas diferentes e a gente vai lidar com esse problema aqui que a gente tem em comum. Porque a vida a dois é isso, a gente construir família, construir uma vida juntos e a gente precisa entender como é que a gente encontra um ponto em comum. Às vezes isso é feito de uma forma tranquila, às vezes a gente vai ter que passar por um ADR mesmo. E aqui eu quero puxar para um segundo bloco dessa conversa da gente, porque quando você está voltando numa discussão ou quando você está vivendo uma discussão, a gente tem que perceber como é que a criança que mora em você, aquela criancinha que você já foi, vivia lá na sua história de vida, na sua infância, as discussões em volta dela. E a gente vai explicar isso aqui um pouquinho melhor, tá? Por que que é tão difícil sair desse estado emocional, que tá tudo desorganizado, tá tudo uma bagunça, a relação tá em perigo? Por que que eu não consigo sair desse estado emocional de alerta? Por que que eu me mantenho, Lu, tão presa a esse estado emocional? É exatamente sobre isso aqui que a gente vai falar agora. Porque ninguém gosta de brigar com o companheiro, ninguém gosta de brigar com o namorado, com o namorido, com o marido, ninguém gosta. Mas se você escolheu estar nessa relação é porque tem uma coisa que vale para você. Tem uma coisa que diz que ela é importante, é desejável para você. Eu quero que você imagine, mais ou menos quando você tinha ali uns 5 a 7 anos de idade. Imagina que você era essa criança bem pequenininha que você já foi. Imagina que seus pais estão brigando no quarto do lado do seu. Ou você está no quarto, eles estão brigando na sala. Então você está em outro cômodo. Você está ali escutando as vozes altas. Às vezes os xingamentos, às vezes alguma coisa voando da mão de alguém. Não sei se sua família chegava nesse nível. E aí a gente vê que uma hora o silêncio reina. Como é que você está se sentindo nessa hora? Você está conseguindo imaginar esse cenário aqui? Talvez você conseguiu pegar uma memória concreta. Talvez você esteja tendo que imaginar isso aqui. Você, como criança, não está entendendo muito bem o que está acontecendo. Você só sabe que
existe uma tensão. Você sabe que tem uma coisa muito errada, porque seu corpo está te dizendo isso. Talvez seu coraçãozinho está batendo acelerado, talvez você esteja buscando um lugar para se esconder, talvez você está imaginando na sua mente de criança como você vai intervir e defender talvez a sua mãe, como você vai parar aquela briga. E a gente está falando de uma criança. Essa criança que você foi, moça, ela não tinha nenhum controle sobre essa situação de briga. Você não tinha nenhum poder sobre aquela situação e nem tinha como saber se ia ficar tudo bem. Lá naquela época, você aprendeu o que é uma briga na sua vida. Lá você aprendeu como é que os adultos resolvem os conflitos. Você aprendeu também o que é que esse silêncio pesado de quando a briga acaba quer dizer. Não quer dizer que está tudo bem. E você aprendeu a viver com as reações do seu corpinho, enquanto tem um clima pesado em casa, enquanto tem um clima de tensão e um problema acontecendo. Agora imagina que passaram-se muitos anos e cá está você, adulta, capaz, vivendo a sua relação amorosa, construindo a sua vida, construindo sua família. E agora é você quem está brigando com seu parceiro. Não sei se é do mesmo tanto que seus pais brigavam, não sei se é do mesmo teor que seus pais brigavam, mas se você está assistindo isso aqui é porque você está com essa dificuldade. É importantíssimo a gente entender que seu sistema nervoso, que ele é muito mais antigo do que a sua parte racional e que pensa, da barriga da sua mãe, seu sistema nervoso já estava ali captando informações sobre a sua vida e a sua volta. Esse mesmo sistema nervoso reconhece esse padrão da briga, da voz alta, da discussão, do desentendimento, do silêncio que pesa muito depois que a briga acaba, do distanciamento emocional, do distanciamento físico que vocês podem engatar aí depois de uma briga. E o seu corpo, ele reage como ele aprendeu a reagir lá atrás no seu passado, na sua história de vida. Como se você ainda fosse aquela criancinha de 5, 7 anos de idade, que não tem recursos para lidar com as próprias emoções, não tem meios para acabar com esse sofrimento que está acontecendo, dependendo completamente de outra pessoa maior e mais capaz do que você para lidar com o que está acontecendo. Mas a gente tem que combinar uma coisa: você não é mais essa criança. Você hoje é uma mulher adulta. Você é dona da sua vida. Você construiu uma carreira, você construiu uma família com esse companheiro. Ou estão desejando, tentando construir juntos. Hoje, mulher, você tem sim capacidade de cuidar bem de si mesma, de encontrar no seu emocional ferramentas para você conseguir lidar com suas dores, suas desorganizações, seus destemperos. Você tem muito mais ferramentas e habilidades do que essa criancinha tinha. E esse é um trabalho importantíssimo de você fazer individualmente, de perceber que você não está mais naquele lugar de desesperança e desamparo de antes. Hoje você precisa ter consciência que talvez você não tenha controle sobre as suas emoções. Elas vão aparecer de acordo com a situação que você está vivendo, mas você tem sim capacidade, você tem sim ferramentas, habilidades para saber como lidar com essas emoções quando elas aparecerem. Hoje você pode escolher como você quer lidar com você mesma quando está sendo muito difícil depois de uma briga. Você pode escolher se acolher ou se martirizar, ou remoer tudo, como a gente estava falando mais cedo. Você pode escolher se regular emocionalmente, buscar formas de acalmar o seu coração, acalmar a sua mente, redirecionar a sua atenção, buscar apoio emocional. Hoje, mulher, você não precisa mais esperar que todo mundo à sua volta fique em paz para que você também esteja em paz. Com isso aqui, eu não quero dizer que é para você fingir que a briga não aconteceu. Não é essa a minha intenção de forma alguma. Não é para você fingir que ele não tem uma participação nos problemas de vocês, também não é isso. Na verdade, você tem que aprender a se reorganizar primeiro, antes de você voltar a conversar com seu companheiro, antes de você dar o próximo passo depois sobre o tema que vocês tiveram que discutir. Você tem que focar em você conseguir se reorganizar emocionalmente, por conta própria mesmo. Você tomar essa iniciativa antes de seguir para os próximos passos.
essa é a sua responsabilidade hoje pelas suas emoções. E além da responsabilidade, uma capacidade, ainda bem. E aí você pode estar se perguntando assim, mas Lu, eu não sei como é que eu vou fazer esse negócio aí que você está falando, não. Eu já entendi, você explicou, eu entendi. Que eu tenho como tomar nas minhas mãos a direção de como é que eu regulo minhas emoções, que eu tenho que tomar frente de eu me acalmar primeiro e depois então retomar a conversa ou voltar a ter contato com meu companheiro, eu já entendi. Mas como é que eu faço isso? Eu não tenho ainda essas habilidades que você está falando. Então, vamos falar um pouquinho sobre o perigo de você não buscar desenvolver isso, sabe por quê? Eu escuto muito na terapia, e eu já vivi isso na minha vida também, que é o seguinte: você, mulher, acabar recorrendo muito ao choro como uma forma de regular suas emoções nesse relacionamento conturbado. Veja só, chorar não é errado. Nunca vai ser errado chorar. Chorar é uma demonstração que a gente está tão triste, ou tão magoada, ou tão perdida, que essa é a melhor forma que a gente tem de regular o nosso sistema nervoso, através das lágrimas. É uma demonstração profunda de vulnerabilidade e de fragilidade. Aqui, na verdade, eu estou querendo me referir à postura que você assume quando vocês chegaram numa discussão e as coisas desandaram entre vocês. Tem muita mulher que acaba recorrendo ao choro, vamos dizer que inconscientemente, para que o seu companheiro se sensibilize e busque acolher você. Então, talvez, observa a partir de agora, tá? Talvez, quando você entra no chororô, esse é o momento que vocês param a briga ou que vocês finalmente encerram a briga por enquanto. Seja para ele te acolher ou porque eventualmente ele se afasta mesmo e não quer lidar com essas emoções suas. Acontece muito entre os casais de que o homem ele não quer lidar ou ele não sabe lidar. Ou então ele recorre à única estratégia que ele aprendeu até o momento, que é acolher, abraçar e escutar. E veja, abraçar e escutar é maravilhoso num contexto de briga, mas se a gente está falando que sempre que vocês entram numa discussão, entram numa briga, você com certeza vai terminar chorando, se desesperando, entrando naquele choro copioso, profundo mesmo, sabe? De tão desorganizada que você fica com uma briga ou uma discussão, é aqui que a gente tem que entender que tem alguma coisa aqui que está se repetindo. Se você tem essa sensação de que você ficou assim, sem chão, e você precisa que o seu companheiro te reorganize, ele te acolha, ele entregue para você de novo essa organização emocional. Opa, é sobre isso aqui que a gente está falando, que esse padrão precisa mudar. O que eu quero que você entenda é que talvez você entregou muito poder e muita responsabilidade para uma pessoa só, que é o seu companheiro. Poder no sentido de que ele tem como te bagunçar emocionalmente completamente quando vocês brigam. E ele também é quem vai te reorganizar quando ele te acolhe depois. Olha o poder que você está entregando na mão dele. E muita responsabilidade, porque quantos homens aqui estão em relacionamentos com nós mulheres têm mais habilidades emocionais do que nós? Quantos homens que são mais maduros, sabem se regular com mais facilidade? Assim, eu vejo poucos na minha prática na clínica. Então você está entregando, mulher, uma responsabilidade gigantesca do seu companheiro manter você inteira emocionalmente. Talvez nem ele consegue se manter inteiro emocionalmente. Então é muita responsabilidade para uma pessoa que talvez não tenha todo esse desenvolvimento pessoal, que talvez ele não tenha todo esse autoconhecimento. Talvez ele não tenha toda essa habilidade de gestão emocional, nem com ele e muito menos com você mesma. Pensa aqui comigo para ficar mais fácil de você entender o que eu quero dizer. Se você só consegue se regular e se organizar de novo emocionalmente, quando ele para de brigar, coloca você no colo, né? Figurativamente ou literalmente. E aí, o que acontece quando ele não está disponível para fazer isso, né? Seja porque vocês tiveram uma briga feia mesmo, porque às vezes foi você quem pisou na bola, tá tudo bem a gente admitir isso, ou porque ele não sabe fazer isso mesmo. O que acontece quando ele não está disponível para reorganizar você?
O que acontece quando ele também está mal depois de uma briga, ou por questões que não têm a ver com a briga de vocês? Às vezes tem a ver com o trabalho, às vezes tem a ver com time de futebol que perdeu, né? Às vezes tem a ver com sonhos que ele ainda não conseguiu concretizar. Quando é que ele não tem recursos emocionais para gerir as próprias emoções? Quando isso acontece, quem é que vai gerenciar as suas emoções, mulher? Quando é que ele não é bom nisso? Como é que você lida? Então é isso aqui que eu quero que você saia refletindo hoje, porque às vezes isso incomoda muito, a gente ter muitas habilidades emocionais e sociais e a gente esperar que nosso companheiro corresponda na mesma medida, no mesmo tanto que a gente já cresceu. Mas espera aí, mulher, é você que está tentando desenvolver suas emoções, o seu autoconhecimento, as suas habilidades. Eu gosto de falar na terapia que a gente desenvolver habilidades emocionais e sociais, isso que a gente está falando, é como a gente ter assim um cinturão de ferramentas, sabe? Ou uma caixa de ferramentas. A gente pode começar a usar outras ferramentas além de um martelo, porque o martelo só serve para bater no prego. Se eu estou precisando girar um parafuso, eu estou precisando usar outra ferramenta. O martelo não vai me ajudar. Então eu preciso de uma chave de fenda. E aqui funciona da mesma forma as nossas habilidades emocionais e sociais também. A gente treina muito isso em terapia, inclusive. Não é só o único espaço que você pode desenvolver isso, mas acelera demais o seu crescimento nessa área. É a gente desenvolver repertórios variados e não ficar repetindo sempre a mesma coisa que está dando errado. Porque se a gente faz sempre a mesma coisa, meninas, como é que a gente vai ter um resultado diferente e melhor se a gente sempre cai no mesmo erro? Então essa é a intenção da gente desenvolver repertório novo. O que é repertório, Lu? É um padrão de se comportar. Se a gente está falando aqui que você tem sempre o padrão de trazer uma queixa para o seu relacionamento, vocês têm uma discussão e você fica toda bagunçada emocionalmente, toda desregulada, e ele precisa regular você novamente, opa, deixa eu mesma desenvolver uma ferramenta, aprender uma ferramenta nova para quando eu precisar usar nesse momento. Sabe por quê? Isso ajuda a gente a não interpretar errado quando o nosso parceiro ele não tem para nos dar. Quando o seu parceiro não sabe regular as próprias emoções e nem as suas, se você, mulher, consegue aprender a se autorregular, você não vai entender que é falta de amor dele, falta de dedicação à relação de vocês quando ele não regula as suas emoções. Dizendo de outra forma, se você está desorganizada emocionalmente, você precisa aprender a se reorganizar. Se ele não está sabendo fazer isso, não quer dizer que ele não seja um parceiro bom, não quer dizer que ele não te ame como você ama ele. Quer dizer que ele não é bom em regular as suas emoções. E se ele não é bom nisso, então você está precisando desenvolver essa habilidade por você mesma, para o seu próprio bem-estar, pela sua proteção para esse relacionamento, para você não cair numa dependência emocional, por exemplo. Então, muitas vezes, é isso que está acontecendo. Você está precisando desenvolver uma nova habilidade e não sabendo, você está pedindo do seu companheiro que ele desenvolva. Vamos a gente tomar a frente da nossa regulação emocional, de gerenciar as nossas emoções, porque dessa forma a gente mesma vai estar bem conosco e a gente não depende do outro para validar esse momento. Chegando mais para o fim da nossa conversa de hoje, eu quero ressaltar a importância de você ter uma rede de apoio. Porque se o seu companheiro não é uma boa pessoa para regular suas emoções e você ainda está tentando aprender a fazer isso, tem outras formas que são mais fáceis de você começar a aprender esse processo, tá? E não ficar lá remoendo, como a gente falou no início. A gente já vai deixar isso para trás, combinado aqui, ninguém mais vai ficar remoendo depois de uma discussão, não. A gente vai fazer o quê? Buscar apoio. A gente vai procurar a nossa amiga, a gente vai procurar nossas irmãs, nossa mãe, quem tiver uma proximidade emocional maior com a família. A gente vai procurar a nossa terapeuta, que são pessoas que vão nos ajudar a gente se lembrar quem nós somos
o que é importante pra gente. E relembrar que a gente pode sim se validar, se fortalecer, mesmo nos momentos que está sendo meio difícil. Então a gente volta desses encontros com a bateria mais recarregada. Eu falo muito para as minhas clientes de terapia. Quem é que recarrega a sua bateria? Que atividades que você faz que recarregam a sua bateria? Às vezes até a atividade física tem essa função para você. Depende muito da relação que você criou com a atividade física. Mas para muitas mulheres que eu atendo, até a atividade física tem essa função de fazer com que você se sinta mais capaz, fazer com que você se sinta mais habilidosa. Além de que a atividade física realmente ajuda a gente a dispersar as emoções difíceis e a gente sentir, né, mais contato com o momento presente através do nosso corpo. Então eu quero te relembrar, mulher, talvez seu companheiro não vai conseguir regular você depois de uma briga, mas você tem pessoas que gostam de você. Você tem sempre a ajuda de um profissional, de uma profissional que você escolheu a dedo, que você buscou ajuda emocional e que você, já tendo um tempo de terapia, vai conseguir, eu tenho certeza, desenvolver aquela sensação de confiança. Eu tenho sessão com Luísa na terça-feira, então hoje é segunda, eu quero dividir isso com ela na terça e mostrar como que eu já estou aprendendo a lidar com essa emoção depois da briga. Eu tenho certeza que Lu vai me ajudar. Ela vai falar alguma coisa que valida a minha dor e a gente vai seguir juntas, experimentando seguir por caminhos diferentes. Talvez não seja a sua terapeuta, mas seja aquela amiga que também é casada, que também tem um relacionamento longo, que ela pode com certeza dividir com você uma forma mais aconchegante de você lidar com suas dores. Às vezes esse é outro processo que a gente tem que desenvolver. A gente aprender a acolher os nossos sentimentos, deixar que a dor exista um pouco, porque ela faz parte da vida. Ninguém gosta de sentir dor, mas ela faz parte daquelas coisas que a gente se importa. Então, mulher, se esse relacionamento importa para você, se você investiu tempo, energia, planejamento para o seu futuro nesse relacionamento, eu tenho certeza que ele importa muito para você. E isso justifica a dor que venha associada a ter um desentendimento, a dor que vem associada a discordar do seu companheiro, a ser magoada por ele, a magoar ele também. E por aqui a gente vai seguindo, entendendo que as relações humanas elas são complexas, elas são diversas e a gente tem sim que desenvolver uma forma mais realista de lidar com elas, mas ao mesmo tempo assim, se dá mais crédito. É sua primeira vez vivendo. Tá tudo bem você não saber fazer isso muito bem, saber fazer isso de primeira. Tá tudo certo, você continua tentando. E faça isso não só pela sua relação, mas especialmente por você. Essa é a relação mais importante da sua vida. É com você mesma, mulher. Muito obrigada por terem escutado até aqui, meninas. É muito gostoso estar com vocês. Toda quarta-feira a gente tá aqui trazendo um vídeo novo. E nas segundas e nas sextas eu tô no TikTok às 2h fazendo uma aula ao vivo sobre autoestima, sobre relacionamentos amorosos, que também é o tema aqui do meu canal. Você pode encontrar aqui embaixo o meu Instagram, meu TikTok, as minhas outras redes e eu também atendo psicoterapia online. Então, se você vem acompanhando meu trabalho, você tá buscando terapia, você já me escolheu para ser sua psicóloga, então basta mandar uma mensagem para mim no WhatsApp pra gente conversar sobre como eu posso ajudar com o meu olhar único, o meu conhecimento da psicologia, o seu caso e a sua situação nesse momento. Se permita receber ajuda. A gente falou muito sobre isso hoje, né? Então foi muito bom estar com vocês, meninas. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchauzinho.